Em 2013, no Parque São Jorge, a sede do Corinthians, houve dois encontros, um deles ali de dirigentes que queriam mudar a relação dos clubes brasileiros e dos grandes clubes sul-americanos, inclusive os argentinos Boca, River, com a Conmebol. Queriam mais dinheiro, queriam um calendário mais racional, enfim, as velhas reivindicações. E também houve um encontro entre ex-jogadores. Gente de peso. Francescoli, grande craque uruguaio. Chilaver, goleiro de antologia da seleção paraguaia, que até tinha o sonho de ser presidente do Paraguai. O Oscar Ruggeri, zagueiro argentino. O grande Antônio Oliveira, o Careca, que foi nosso companheiro aqui na Bandeirantes, um dos maiores atacantes do mundo. O excepcional Romário. Ivan Zamorano, talvez o maior atacante do Chile. Carlos Valderrama, o craque colombiano. Enfim, muita gente importante, mas apareceu também Diego Armando Maradona. E aquela reunião tinha alguns objetivos que, na ordem geral de coisas, eram objetivos restritos a negócios do futebol, não é? E com apoio de uma parte da cartolagem. E os jogadores, eles se embrenharam nesse movimento, mas sempre ali com as coordenadas dadas pela cartolagem. Até que o Maradona resolveu trocar ideias. E dizer o que pensava de toda a história. E aí ele solta uma frase basicamente definidora, né, do que ele queria discutir. Ele disse: eles fumam os melhores cigarros, tomam as melhores champanhes, comem o melhor caviar, enquanto nós jogamos ao meio-dia. Ali Maradona inseriu a ideia de que havia patrões e empregados. Havia artistas e os donos do espetáculo. E Maradona mostrou para os seus companheiros, e alguns imediatamente entenderam o que ele estava dizendo, como Valderrama, sujeito muito inteligente, Chilaver, entenderam o que o Maradona estava dizendo. Que, em certa medida, eles estavam ali para serem usados, mais uma vez. Mas que a questão-chave era a divisão entre os que fumam cigarros caros, tomam as melhores champanhes, comem o melhor caviar, e do outro lado, os que jogam ao meio-dia. Maradona está num grupo seletíssimo, ínfimo de trabalhadores que tem participação na riqueza produzida naquela atividade. Isso ocorre muito no entretenimento. Por quê? Porque o público consumidor, comprador da mercadoria, ele conhece aquele que produz a riqueza.
aquele que é o talento, o cantor, o músico, o ator, o jogador, seja de basquete, de cricket, de futebol americano, de futebol, de vôlei, não importa. O público quer ver e quer consumir o que aquele trabalhador faz. Não qualquer trabalhador. Então, é um grupo seletíssimo e ínfimo, que exatamente por isso é remunerado de tal maneira que tem alguma participação na riqueza produzida. São salários muito altos. E alguns até, no caso da música, conseguem não ter patrão. Conseguem trabalhar e tocar o próprio negócio. Mas, embora tenha feito ótimos contratos, tenha ganhado muito dinheiro para os padrões da época, muito inferiores aos de hoje, é claro, mas muito superiores aos dos tempos de Didi, de Zezinho, de Garrincha e até dos tempos de Pelé. Apesar de ter ganhado uma boa grana, Maradona nunca perdeu a consciência de que ele era um assalariado, um trabalhador. E que também esse grupo seleto não deve perder de vista a realidade do confronto entre o capital e o trabalho. Um jogo de futebol pode ocorrer sem dirigentes, sem torcida, tivemos na pandemia. Pode ocorrer sem a imprensa, mas jamais sem os jogadores. Não há futebol sem jogadores, não há basquete sem os jogadores, não há natação sem os nadadores. No entanto, os rios de dinheiro que o esporte, como fração do grande segmento do entretenimento, os rios de dinheiro que correm no esporte, ficam com dirigentes, com associações. Quando o Avelange assumiu a FIFA tinha um prédio alugado em Zurique. Hoje a FIFA tem um palácio, tornou-se bilionária, houve aqueles acordos com empresas que fazem a intermediação entre a federação, seja a FIFA, uma federação nacional, uma confederação continental, e patrocinadores, e também com a televisão. E o Avelange gabava-se, e isso há décadas, de que o futebol já movimentava, naquele momento, 250 bilhões de dólares por ano. Isso hoje é fichinha. Só o contrato da televisão com a primeira divisão da Inglaterra, só com a primeira divisão da Inglaterra, é um contrato de 9 bilhões de libras esterlinas. Só o contrato da televisão inglesa com a Liga Inglesa, da primeira divisão. Só da primeira divisão. Então são rios de dinheiro. E, claro, por ser entretenimento e porque o consumidor identifica o trabalhador que produziu o quê, há uma valorização de um grupo de trabalhadores, não de todos. A maioria absoluta no Brasil, por exemplo, ganha até 2 salários mínimos, os jogadores de futebol. Mas você tem um grupo, aquele que atrai mídia, público, torcida, manchetes, patrocinadores, joga em grandes clubes. Esses participam da riqueza produzida, embora uma fração muito menor do que aquela que vai para os donos do negócio. Mas a maioria não. A maioria não participa.
A maioria ganha um salário e não participa da riqueza produzida naquele grande negócio. Maradona nunca, embora nesse grupo seleto, perdeu de vista o confronto entre capital e trabalho. Maradona gostava de contar uma história. Quando ele foi para Cuba, ele viveu um tempo em Cuba para se tratar. Sim, a maioria das pessoas no mundo inteiro fala, era um craque, mas um drogado. Como se houvesse aí um julgamento moral. Como se o drogado fosse uma avaliação moral. Não é. É alguém capturado pela droga. Alguém que tem no seu organismo o vício que a própria droga introduz. A dependência que a própria droga introduz, produz e alimenta. Isso não é um defeito moral, é uma circunstância da vida. E Maradona, a respeito das drogas, ele dizia, sim, eu sou um drogado. E na minha luta contra as drogas, e ele admitiu que era uma luta um dia em que ele estava em casa, deitado, e suas filhas ainda eram pequenas. E ele estava sozinho com elas e elas pediram água. E ele não conseguia se levantar para buscar a água. Ele, desesperado, queria se levantar e o corpo estava preso, prostrado. E ali ele disse, é uma guerra, eu tenho de travar essa guerra. E depois ele disse que havia sido nocauteado. Ele se dizia um nocauteado na luta contra as drogas. Em 94, há um episódio que nada tem a ver com isso, que é um exame que indica uso de um medicamento que pode fazer com que substâncias proibidas sejam usadas e eliminadas na urina, etc. Há claros indícios de uma armadilha da FIFA. E ele estava jogando muito bem. Aliás, teria sido um grande confronto, um Brasil e Argentina naquela Copa. E o Maradona estava jogando muito bem. E quando ele é retirado, expulso da Copa, a Argentina se abate de tal maneira que já não consegue. E o time era bom, tinha Redondo, tinha Batistuta, não consegue seguir. 2 anos depois, ele quis ir aos Estados Unidos e Bill Clinton disse não, não, não. Sim, Bill Clinton. Por ser Maradona, a decisão foi levada ao presidente. Não era um qualquer, né? Olha, o sim e o não terão consequências, então decida o presidente. E Clinton disse, não é para entrar aqui. O Clinton, o que fumou e não tragou, o Clinton, presidindo a sociedade que mais consome drogas no mundo, disse que uma vítima, um dependente, alguém que, ao cair no uso da droga, tornou-se um dependente e um nocauteado, como ele mesmo dizia, não pode entrar aqui. E as clínicas da Argentina começaram a fechar as portas para Maradona. Ele até foi muito próximo do Menem. Muita gente confunde isso com algum apoio político ao Menem. Então, ele não entendia direito o que estava acontecendo. As coisas mudam em 2000. Porque aquele sujeito que já não encontrava clínicas, que sabia de alguns tratamentos interessantes nos Estados Unidos, mas que foi proibido de pisar nos Estados Unidos, ele recebe um convite para ir a Cuba e que todos os recursos lá estariam à disposição. E ele foi, fez um tratamento muito eficiente, melhorou muito, recuperou-se fisicamente, moralmente, o que não significa uma vitória definitiva, né? Mas uma recuperação. Levantou-se da lona
para onde havia ido nocauteado, como ele mesmo disse. Levantou-se. E Maradona conta que uma vez na clínica, eu não sei se é uma anedota, uma pilhéria, um conto, ou se é verdade. As duas coisas são verossímeis, né? Mas que alguém na clínica se dizia o José Martí. José Martí, o grande lutador, poeta, político, que morreu em combate contra os espanhóis pela libertação de Cuba. E o outro se dizia Napoleão. Sempre há um Napoleão, né? E aí perguntaram quem era ele. Ele disse, eu sou Maradona. E os caras começaram a rir, né? E disseram, ele pensa que é o Maradona, né? E isso mostra a reação dos dois, se verdadeiro ou se é um conto, mas mostra o nível de fama que ele atingiu. E aí aconteceu algo muito ruim, mas que o Maradona rechaçou com muita dignidade. Quando inventaram aquele troço de igreja de Maradona, né? E começaram a chamá-lo de Deus. E ele repudiou. Ele disse, só há um Deus. Deus é Deus. Só há um Deus. E foi ele que impediu que eu tivesse morrido muito jovem. Eu sou apenas um jogador de futebol. Mas ele repudiou aquilo que os calvinistas chamam de divinização da criatura, né? Porque é isso que fizeram, uma divinização da criatura, e ele repudiou. E há tantos que professam fé, mas que amam ser divinizados. E aquele que recebe pedras, aquele que é apedrejado como drogado, foi o que disse, não, só há um Deus. Não façam isso é uma blasfêmia. Deus é Deus, eu sou um jogador de futebol, um nocauteado. Porque Maradona era basicamente aquilo que Nietzsche chamava de demasiadamente humano. Nas reações, nas emoções, nos dramas, nas derrotas. Nas vitórias. E era um gênio naquilo que fazia. Um gênio. Mas um gênio que começou a flagelar-se, começou a atacar o próprio instrumento de trabalho, seu corpo, que é o instrumento de todo atleta. Ele passou a atacar. Isso tem a ver com o que aconteceu em Nápoles, mas tem a ver também com o desinteresse pelo que a balança mostrava. Continuava gênio, a bola chegava e o que havia ali era arte. Arte. E mesmo como um Beethoven sem audição, sendo capaz de produzir uma sinfonia antológica, ele continuava produzindo sinfonias antológicas. Gordo, nocauteado, mas conseguia. Foi à China e disse, eu nada tenho a ver com Bush. Eu prefiro ser amigo de Fidel Castro. E a imprensa ocidental o atacava. Ele é amigo de Fidel Castro. E ele dizia sim. No início, um agradecido, porque ele abriu as portas e disse, venha. E não há dinheiro. Aqui o tratamento é gratuito para todos, inclusive para você. Você tem dinheiro, mas aqui não se paga isso. Mas não por isso. O agradecimento virou amizade. E a amizade virou conversa sobre política. E Maradona passa a dizer que o maior argentino da história
Não é Gardel, não é Perón, não é Evita, não é Maradona, não é Di Stéfano. É Che Guevara. E Maradona afronta a FIFA, inclusive na Copa de 94, quando disse: vocês estão nos explorando para que a televisão possa mostrar no horário adequado na Europa. Nós temos de jogar meio-dia no sol do Texas ou da Califórnia. E a Argentina havia perdido isso porque no final dos anos 40 houve uma grande greve. E lá estavam, Basso, aliás, o Basso era presidente do sindicato. O Basso jogou no Botafogo, jogou com o Newton Santos. Era um zagueiro clássico, que fez 17 jogos pelo Botafogo e muitos, naquela época, Sandro Moreira, Armando Nogueira, o relacionavam, estou citando o botafoguense, como um zagueiro do Botafogo de todos os tempos. O Basso era um craque, mas Di Stéfano aderiu, Moreno, considerado por muitos o maior jogador do mundo nos anos 40, aderiram à greve, Néstor Rossi, e eles foram perseguidos. Muitos foram para a Colômbia por causa disso. E depois saíram para o mundo, como o caso do Di Stéfano. Outros voltaram para a Argentina. E o Di Stéfano foi para o Real Madrid. E o Basso nunca pôde jogar na seleção argentina. O nome dele foi proibido. E depois disso, os jogadores foram domesticados. Perderam a posição política e a consciência de classe, de que são empregados. Eles são os únicos essenciais, é um jogo de futebol, mas a riqueza produzida não ficava com eles. Aí há um problema na Série B argentina, segunda divisão, salários que não eram pagos, e Maradona, que nada tinha a ver com isso, com segunda divisão da Argentina, chama uma greve na primeira divisão. E a greve ocorre. Aí a FIFA diz: não tem mais jogo em La Paz. Por causa da altitude. Maradona vai a La Paz, gordo, sem condição física, e joga uma partida com Evo Morales, a quem ele apoiava. Mas por que ele apoiava o Evo, o Chaves? E ele diz que a sua luta era contra os que queriam dominar os povos da América do Sul. Os que cuspiam em suas bandeiras. E aqui não é o gesto literal, mas muito mais grave, o metafórico, o simbólico. Ele dizia: os Estados Unidos cospem nas bandeiras, nos símbolos de soberania, na independência dos países da América do Sul. Então eu apoio todos os governos que se opõem ao imperialismo. Por isso ele tinha em sua casa duas fotos, uma de Fidel e uma de Vladimir Putin, porque ele enxergava em Putin, a quem ele chamava de amigo, e em Fidel, que ele, Maradona, dizia considerar o mais sábio dos que ele conheceu, ele considerava esses dois símbolos icônicos da luta anti-imperialista. Então, ontem fez 4 anos da morte de Maradona. Aliás, ele e Fidel morreram ambos no 25 de novembro, né? Fidel de 16 e Maradona de 20. O fato é que ele era um solitário. O mundo do futebol, o mundo dos esportes, ignora esse embate.
ignora que há uma exploração e que há uma alienação da maior parte dos trabalhadores da riqueza que eles produzem. E ele, de um grupo seleto, tão seleto, que participa da distribuição dessa riqueza, embora uma participação minoritária, ele não perdeu a consciência do confronto entre classes e não perdeu a consciência de que é uma luta que muitos governantes hoje não conseguem ver, que é a luta anti-imperialista. E na América do Sul é impressionante que tantos não consigam enxergar e repitam a ideia do liberalismo de que não há imperialismo. Isso é uma lenda inventada por Vladimir Lenin. O que há é democratas e autocratas. E esse conto farsesco é repetido por governantes. E aquele sujeito de origem paupérrima, um gênio, mas que nunca mergulhou em teorias sociológicas, econômicas, políticas, mas que tinha percepção, intuição, um gênio, mas acima de tudo alguém demasiadamente humano, meu caro Ronald Gimenez.